Olá, psicólogos e psicólogas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Saúde Mental nas Organizações. Hoje o tema da nossa live é estratégias comerciais quando você pretende trabalhar com saúde mental nas organizações. E aí, tem vários aspectos que a gente pode abordar e que daqui a pouquinho eu vou estar conversando com vocês. Bem-vinda, Carla. É também importante dizer para quem está chegando agora, né, para quem não conhece ainda esse perfil, que esse perfil tem como objetivo ensinar você, psicóloga, a trabalhar com saúde mental nas organizações. E com isso você, trabalhando com grupos, você poderá aumentar em até 10 vezes o teu rendimento, porque você vai atender até 10 vezes mais pessoas em reuniões de 2 horas com um método que é fundamentado na psicodinâmica do trabalho e também em processos de grupos. Se você quer saber mais a respeito, agora na quinta-feira eu vou fazer um webinário onde eu vou apresentar o programa Psicóloga 10X, que é um programa que eu idealizei, ele é inédito e eu vou estar apresentando para vocês nesse webinário. Então, dia 9, quinta-feira, às 20 horas, as inscrições são gratuitas. Você pode se inscrever no link que está aqui na bio, ok? E aí a gente vai conversar mais a respeito, eu vou te apresentar esse programa que vai te dar condições de trabalhar com saúde mental nas organizações, com grupos. E como ele tem 3 pilares, né? Ele tem o pilar técnico, onde eu abordo a fundamentação teórica e metodológica. Então, você vai aprender a teoria e o método, né, de trabalhar com saúde mental nas organizações. Ele tem um outro pilar, que é o pilar do autodesenvolvimento. Então, que competências você precisa desenvolver, que crenças, valores que você precisa rever, que você precisa ter clareza, né, para poder trabalhar com grupos nessa abordagem da saúde mental nas organizações. Também o terceiro pilar desse programa Psicóloga 10X é o pilar comercial, que nós vamos conversar hoje sobre ele, né? Trabalhar com organizações é muito diferente de trabalhar com uma pessoa física, atender alguém na clínica, né? É totalmente diferente. O vínculo, as abordagens, enfim. E nessa minha experiência, inicialmente como gestora de RH por mais de 13 anos, e nos últimos 20 anos como consultora organizacional, teve alguns aprendizados e algumas experiências que eu acredito que sejam bem importantes poder compartilhar com vocês, né? E isso está sistematizado no programa Psicóloga 10X e também fruto também da minha experiência na pesquisa do mestrado, onde eu pesquisei consultoras organizacionais, 90% eram psicólogas, né? E aí, algumas questões que eu já vinha observando, percebendo, eu pude confirmar na minha pesquisa, outras expandiram a minha compreensão, e a minha pesquisa do mestrado, a minha dissertação, foi com base na psicodinâmica do trabalho. Então, eu faço uma análise dessa relação do consultor com a organização cliente. Então, se você é uma psicóloga e pretende trabalhar com consultoria, né, nas organizações, eu sugiro que você dê uma lida na minha dissertação. Ela está no depositório da UTF-PR, Universidade Tecnológica e Federal aqui do Paraná. E você é só colocar o meu nome completo, Ana Silvia Alves Borgo, e você vai poder baixar o PDF. Uma outra forma também é por meio do e-book,
né, do e-book que eu tenho, e que tem também o link lá no e-book, na minha apresentação, acho que na segunda página, se eu não me engano, tá? O e-book está aqui no link também na bio, só que como eu estou com o webinário agora, né, divulgando o webinário, então quando você clicar lá, vai aparecer direto o webinário, não vai aparecer o e-book, né? Mas a partir, depois que encerrar esse período do webinário, ele volta a ficar disponível ali na bio, o e-book para você baixar gratuitamente, que é Saúde Mental nas Organizações, o título, e aspectos legais do assédio moral. Bom, então assim, falando sobre essa questão das estratégias comerciais com a organização cliente. Inclusive, esse termo, organização cliente, foi um termo que eu criei, né, e foi sugerido pelo professor Dr. Francis Meneghetti, a organização cliente. Organização, ok, né, as organizações de um modo geral, mas quando você usa esse substantivo organização cliente, você vai falar de uma relação que é estabelecida entre você, profissional, consultora, psicóloga, com a empresa que você vai prestar serviço, não numa relação seletista ou estatutária, mas numa relação de prestador de serviço. E aí tem alguns aspectos que é bem importante que você considere, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu esqueci. Eu geralmente coloco o cronômetro para ele não, para eu não extrapolar muito o horário, que o live com mais de meia hora fica bem cansativo de estar assistindo, né? Então enquanto ele liga aqui, eu vou conversando com vocês. Então vamos lá. Quando a gente fala em estratégias comerciais, existe um primeiro momento que é o momento da prospecção, né? Então você vai prospectar novos clientes, você vai buscar clientes em potencial, né? Quem pode vir a ser o teu cliente? Em lives anteriores, né, de oportunidades, acho que foi a semana passada, eu fiz 2 lives sobre oportunidades em saúde mental nas organizações, e nela eu dei algumas dicas, algumas sugestões, como que você poderia trabalhar essa questão. Deixa eu só iniciar aqui o cronômetro. Que você poderia trabalhar, né, com saúde mental nas organizações, e também dei algumas dicas de empresas, de organizações. Eu prefiro usar o termo organizações, que é mais amplo, em que você poderia também oferecer o teu trabalho, prospectar. Então vamos lá, quando você está prospectando, se a empresa conhece, né, o teu trabalho, o teu serviço, isso já é meio caminho andado, né? Já existe um vínculo de confiança, de reconhecimento pelo teu trabalho, né, pela tua autoridade, enfim. Mas se isso não existe, você precisa usar alguma estratégia para a empresa conhecer o teu trabalho. E aí uma estratégia comercial interessante, né, nessa fase de prospecção, é a estratégia de degustação, vamos dizer assim, né? De você apresentar algum serviço que você se sinta confortável em oferecer para a empresa de forma gratuita, e que ela também, né, tenha necessidade, se sinta interessada em contratar esse serviço, mesmo que seja gratuitamente. Por exemplo, você pode fazer palestras temáticas com temas ligados à saúde mental nas organizações durante a CIPAT, por exemplo, né, das empresas. As pessoas acham que mês de CIPAT é setembro, mas não é. A CIPAT pode ser realizada em qualquer mês do ano, né? É que assim, as pessoas foram fazendo setembro acabou ficando setembro, mas qualquer mês do ano você pode fazer CIPAT. Então você pode oferecer gratuitamente, né, na CIPAT, com um tema que tem a ver com a realidade da organização, que tem a ver com as necessidades daquela organização,
né? É bem interessante. Você pode também oferecer palestras que não sejam ainda relacionadas a CIPAT, mas sejam de prevenção, né? Ou de também alguma necessidade que a empresa tem ali, né? Também é possível você fazer isso. E você pode também, além da palestra, uma estratégia bem interessante é você fazer um grupo onde você pode fazer um diálogo, né, uma roda de diálogo com os gestores ou com as lideranças, né? E nessa roda de diálogos você poderia se propor a orientar, tirar, né, não só informar, mas tirar dúvidas, esclarecer alguns pontos que os líderes, né, vou falar líderes que daí fica mais genérico, eles tenham, né? Então, por que os líderes, né? Porque é estratégico para você, já que eles são formadores de opiniões e também é por meio deles que é interessante entrar, né, dentro das organizações. Por quê? Claro que o RH vai estar sempre aí mediando, né, mas essa é uma possibilidade. Então, tem muitas outras estratégias que você poderia utilizar e oferecer como essa degustação para a organização, né? Mas aqui pelo nosso tempo, eu estou te dando 2 dicas, né, para vocês, mas que vocês podem depois, até no programa Psicóloga 10X, eu abordo outras estratégias, o passo a passo de como você fazer, né? Então, assim, tá bem detalhado para que realmente você possa pôr na prática. O programa Psicóloga 10X não é um programa teórico, de ficar só na teoria. Ele é um programa que o meu objetivo é que você coloque na prática, né, trabalhar com saúde mental nas organizações, que isso possa realmente ser implementado, que você realmente possa aumentar o teu rendimento em até 10 vezes, e é possível trabalhando com saúde mental nas organizações, né? Esse é o meu principal objetivo. Porque quando eu vejo, um parênteses, né? Quando eu tenho conhecimento que alguns planos de saúde ou empresas pagam R$17 para um profissional de psicologia fazer atendimento psicoterápico, presencial ou online, gente, eu fiquei, eu posso dizer que indignada, porque é uma realidade tão distante da minha realidade que eu nunca imaginei que isso pudesse estar acontecendo, né? Deixa eu ver quem chegou aqui também com a gente para eu dar boas-vindas. Mi Psique. Oi, Mi, bem-vinda, Mi, seja bem-vinda. Bom, deixa eu aproveitar e tomar uma aguinha, já que eu parei. Então, vamos lá. Então, prospectar clientes, né? Verificar quem pode ser um futuro cliente teu, tem algumas estratégias que você pode utilizar, como essa que eu acabei de falar para você, né? Da degustação, né? Existem outras, como eu disse que no programa Psicóloga 10X, elas estão lá e estão também assim em termos de passo a passo, como que você pode fazer. Depois da questão da prospecção, quando você, se nós estamos falando dessa relação comercial, né, que nós estabelecemos com a organização cliente, é importante a gente não perder de vista, e eu percebo que muitas vezes alguns ou a maioria dos colegas psicólogos que trabalham com organizações, eles não se atentam a esse aspecto, que é o aspecto da relação que você vai estabelecer com a organização cliente, com essa organização que você vai prestar serviço, tá? Antes de mais nada, a gente precisa considerar, e assim, reforçando, né, para quem chegou agora, na minha dissertação eu abordo essas questões. Então, se você tem interesse, né, em ler mais sobre isso, estudar mais sobre isso, na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, veja a minha dissertação, que está no depositório
da UTF-PR que você vai poder saber, né, com mais detalhes do que eu tô falando. Apesar que eu abordo isso também no programa Psicóloga 10X. A relação entre você e a organização cliente é uma relação de poder, tá? Porque num sistema capitalista, quem paga tem o poder. Só que você não pode perder de vista que você, enquanto profissional, você também tem o poder. Você também tem uma autoridade, você tem um conhecimento, uma expertise, uma experiência que a empresa, que a organização, o cliente precisa. E aí é importante você não perder de vista que você é prestadora de serviço, você não é funcionária. Eu vejo que muitos colegas, ou muitas colegas, às vezes, né, e isso na pesquisa também apareceu, na minha pesquisa de mestrado também apareceu. Então, eu não estou falando só do senso comum, da minha percepção, eu estou falando de algo que foi detectado cientificamente por meio de pesquisa, né? Eu vejo que alguns profissionais, de medo de perder aquele cliente, aquele contrato, acaba entrando numa relação de subserviência, no sentido que se submete a fazer algumas atividades que às vezes até são contrárias ao nosso código de ética. Por exemplo, né, a empresa, eu vou falar de coisas que eu sei, que eu vi, tá? Eu não vou falar em coisas assim, como que me fugiu a palavra aqui, a hora que a gente tá ao vivo, de vez em quando as palavras somem. Por exemplo, a empresa, você vai fazer um trabalho em grupo, e depois a empresa fala para você assim, né? Olha, só que depois eu gostaria que você falasse para mim quem eram as pessoas mais resistentes, quem eram as pessoas que não estava a fim de participar tanto, que não estava tão motivada, enfim. Depois você relaciona para mim e me passa. Bom, eu estou falando isso porque uma consultoria aqui de Curitiba, que me convidou para fazer alguns serviços, ela queria que eu fizesse isso, né? Ela tem como cliente empresas aqui de Curitiba e do Brasil, então ela pediu, né? Ela me fazendo a proposta para eu prestar serviço para ela disse isso. E eu falei, mas as pessoas sabem que vão ser avaliadas, elas sabem que elas vão ser citadas depois no relatório? Não sabem. Eu falei, bom, então isso não é ético, né? Tem esse aspecto e tem um outro aspecto que é bem importante, que como no programa Psicóloga 10X eu vou trabalhar, né? Eu vou integrar a psicodinâmica do trabalho com processos de grupos. Quando a gente tem essa visão de funcionamento de grupos, né, de processos de grupos, e assim, estudando grupos há mais de 20 anos, hoje, né, como didata da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos que eu sou, tendo formado mais de 170 pessoas em processos grupais. Eu falo isso tranquilamente, gente. Quando você trabalha com grupos, você precisa olhar a perspectiva do funcionamento daquele grupo. E quando uma pessoa se apresenta, por exemplo, como resistente, né, e às vezes até uma liderança, né, como líder da resistente, assume o papel de líder da resistência, essa pessoa, num contexto do grupo, ela pode estar expressando não algo que é individual, mas algo que é do coletivo, do grupo. E aí você precisa entender que ela está sendo porta-voz de uma resistência que está presente no grupo. E se eu tenho uma visão individual, se eu vou trabalhar com grupos, né, com enfoque em saúde mental nas organizações, que eu já disse numa outra live que é diferente trabalhar em grupos com saúde mental, trabalhar com foco de treinamento e trabalhar com foco de desenvolvimento. A gente já comentou sobre isso. Quem perdeu
essa live da semana retrasada, se eu não me engano, eu comento a respeito. Desculpa, pessoal. Então, eu tenho que ter essa visão de processo grupal. Eu não posso entrar no grupo achando que é individual. Veja, se eu vou trabalhar com saúde mental em grupos, se eu vou fazer psicoterapia de grupo, eu não sou psicóloga clínica, tá? Mas o pouco que eu estudei sobre psicoterapia de grupo, quando você trabalha com psicoterapia de grupo, você vai ter um enfoque indivíduo, você não dá ênfase no processo do grupo. Você pode até perceber o processo, mas a ênfase quando é psicoterapia de grupo é individual, né? E fortalecendo os vínculos de apoio, de confiança, de solidariedade, para que o processo terapêutico se fortaleça, enfim. Mas quando você vai na perspectiva de grupo, do coletivo, que é o que é fundamentado, né, na psicodinâmica do trabalho, e aí assim, a psicodinâmica do trabalho, ela tem as clínicas psicodinâmicas do trabalho, que tem um método específico, né? O que eu proponho é psicodinâmica do trabalho, inspirada nas clínicas, mas incluindo os processos de grupo. Eu não trabalho puramente com a clínica psicodinâmica do trabalho, tá? Eu incluo o processo grupal para que a psicóloga, o profissional, possa fazer leitura também do processo e essa leitura do processo do grupo possa ajudá-lo ou ajudá-la a fazer as intervenções em saúde mental ali naquele grupo, naquele coletivo. E aí está a possibilidade de transformação da organização do trabalho, né? Quando esse coletivo se fortalece, vai tendo clareza de como que a subjetividade, o trabalho afeta a sua subjetividade, a sua saúde mental. Bom, eu estou falando tudo isso para dizer para vocês que a relação com a organização cliente tem que ser uma relação de prestação de serviço, mas sem perder de vista os nossos princípios éticos. E isso precisa ser contratado com a organização cliente, né? Por exemplo, tem até algumas postagens que eu já fiz aqui no Saúde Mental. Não é só ir lá... Gente, desculpa, eu já sou rouca, mas eu tô com atividade à noite, como oficina à noite, trabalhei ontem à noite também até 10 e pouco, então a voz vai ficando mais comprometida. Peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Bom, voltando, né? Então, você precisa fazer esse acordo ético com a empresa, né? Aquilo que vai estar incluído no contrato, que não vai estar incluído no contrato. E aí que é o grande desafio nosso, de como fazer isso, né? Para que não pareça que a gente não vai prestar o serviço como a empresa quer, mas que também a gente tenha clareza do nosso papel e dessa relação que não é de subordinação, né? E coloque limites nessa relação. Então, quando o psicólogo vai trabalhar como consultor organizacional, ele tem que ter muito claro o papel dele, quais são as responsabilidades desse papel, quais são os limites desse papel, né? Porque isso vai ser fundamental na relação que você estabelece com a empresa. Na minha pesquisa do mestrado, apareceu muito assim, que uma das que eu fiz sobre prazer e sofrimento no trabalho do consultor organizacional. E 90% eram psicólogas, como eu já disse para vocês. E uma das situações que gerava sofrimento no trabalho era quando o RH pedia para a consultora seguir um script ou dar recados, né? Olha, vai lá e dá recados, que quem não se engajar nesse programa vai ser demitido, né? Olha, vai lá e segue esse script aqui, né? Do RH querer ver até os slides, né? Os PowerPoints não só PowerPoints, né? Mas enfim, os slides que a consultora ia
passar, porque eu pesquisei consultoras, psicólogas, na sua maioria, mas que trabalhavam com treinamento e desenvolvimento. E aí é importante que você tenha essa clareza, que isso seja negociado. Eu já perdi alguns contratos, pouquíssimos, para ser bem honesta, mas eu já perdi porque eu não aceitei algumas condições, algumas coisas que eles queriam. Essa consultoria mesmo que eu disse para vocês, né, que queria que depois relatasse quem eram os resistentes, enfim e tal. Eu fiz 4 trabalhos para eles, depois eles não me chamaram mais e eu também não fui atrás, porque eles, né, tiveram clareza de qual era o meu posicionamento e eu também tinha clareza de quais eram os meus valores, o meu posicionamento, de coisas que eu não ia abrir mão, né? Não tem como negociar, né? Então, essa relação ela precisa ser muito bem estabelecida. À medida que o cliente vai conhecendo o seu trabalho, vai fortalecendo esse vínculo de confiança com você, eles vão relaxando. No começo, eles vão ficar mais no controle. A tendência é essa, né? Do RH ficar mais no controle, de querer ficar dentro da sala. Isso tudo você vai ter que tomar muito cuidado, porque dependendo do grupo que você vai trabalhar com foco em saúde mental, não dá para colocar uma outra pessoa ali de observador, né? Se for uma psicóloga da empresa, se é psicóloga, eu até às vezes eu permito, sabe? Dependendo da temática ali, da necessidade do grupo. Mas o contrato de sigilo, o contrato ético, ela entra junto. Até porque como ela é psicóloga também, e aí eu acho que a gente tem esse... Por isso que eu foco, né, nesse programa Psicóloga 10X, o meu foco é ensinar para psicólogos, por quê? Porque nós temos um código de ética que nos respalda, nós temos um CRP, né? Então, isso, pelo menos para mim, isso é muito sério, né? É algo assim, tomo muito cuidado com o que eu faço, como eu faço, o que eu publico, como eu publico, se está alinhado com as orientações do CRP. Eu, nesses 34 anos que eu trabalho, eu sempre tomei esse cuidado e tomo até hoje, né? E graças a Deus nunca tive nenhum problema, nenhuma orientação, nada, e pretendo não ter. Então, quando é psicólogo, a gente tem esse código de ética que nos respalda e que daí a gente pode lembrar a colega, né? Olha, né? Então tá, então vamos lembrar que como psicólogas a gente não vai poder fazer isso, né? Aí você contrata ali com a colega psicóloga se ela quiser ficar se a empresa quiser que fique alguém como observador. Se não, eu não deixo ficar ninguém como observador. Tá? É muito delicado isso. São questões que eu abordo também no Psicóloga 10X, no programa Psicóloga 10X, mas que a gente tem como contornar, explicar, né, para a empresa, mostrar principalmente os ganhos que a empresa vai ter quando você se posiciona dessa maneira, né? Quando você tá fazendo isso, mostrar que isso é um cuidado, que o quanto que isso está mostrando também a imagem da empresa, fortalecendo a imagem de cuidado, de confiança, de respeito da empresa, né? Então, se você souber argumentar, se você souber conduzir esse processo de contratação, mostrando para a empresa que ela está tendo ganhos com isso e que ela não vai ter perdas, né? E que você vai sim, né? Se de repente ela quer saber como está o processo, ok, você vai falar de como que estão os grupos, mas não abordando individualmente. Ah, porque o fulano isso, ciclano aquilo, bertano aquilo, né? A não ser que tenha algum risco de suicídio, alguma fala relacionada ao suicídio, daí nós temos um código de ética também que nos fala como que a gente deve proceder em relação a isso, né? Mas do contrário, você vai lidar com o grupo, você vai falar do grupo, você não fala de pessoas. Por isso que eu trago essa perspectiva do processo grupal.
é um grupo. E tomar o cuidado, né, que eu já, logo no início aqui no Saúde Mental, eu criei esse perfil em agosto, então logo no início, né, foi em agosto, eu falei sobre a figura do bode expiatório, né, que é um papel que se apresenta no grupo e que, se você não tiver conhecimento desse papel, que é respaldado na teoria de Pichon, foi Pichon Rivière quem criou, né, o papel do bode expiatório, criou no sentido conceitual, né? Você corre o risco de eleger um funcionário, um trabalhador que está apresentando uma doença, como bode expiatório. E aí você manda ele embora, né? A empresa manda ele embora e acha que está tudo resolvido. Bom, então tá. Então quem tinha burnout era o Zezinho. Então agora a gente manda o Zezinho embora e aí não tem mais problema, porque o Zezinho era demais, ele extrapolava, a gente falava para ele não extrapolar, o problema era o Zezinho. Agora a gente manda o Zezinho embora e tá tudo certo. Só que, se a gente tem a fundamentação da psicodinâmica do trabalho, a gente sabe que a questão está na organização do trabalho. Eu tenho que analisar a organização do trabalho, né? O indivíduo só está expressando algo que é um sintoma da organização do trabalho. Então, essa complexidade, a gente precisa, esse olhar mais complexo, mais sistêmico, não superficial, não raso, não simplista, a gente precisa ter. E é isso que nos diferencia no mercado. Nós, enquanto profissionais psicólogos, o que vai nos diferenciar é essa consistência teórica que nós temos, é essa ética, é a forma como nós vamos trabalhar com os grupos nas organizações com foco em saúde mental. Isso vai fortalecer cada vez mais a nossa autoridade, né, o nosso nome e também a nossa profissão, né, de psicólogos. E nós temos uma formação que nos dá essa base, né? Bom, um outro aspecto que eu queria falar sobre a questão comercial, né, estratégias comerciais com as organizações com foco em saúde mental. Eu estou de olho aqui no cronômetro, falando com vocês, de olho no cronômetro e também na minha colinha aqui, para eu não perder de vista alguns pontos que eu anotei. É a parte do contrato jurídico, né, da parte burocrática, né, vamos dizer assim, legal, e que é importante também, né? Então, é importante que você tenha, sim, um contrato formalizado com a organização, para que não fique só no boca a boca, né? Que não fique só naquela coisa do ela disse isso, disse aquilo, e depois você não tenha dor de cabeça depois. Então, principalmente com PJ, com pessoa jurídica, é importante você ter um contrato formalizado, né? O que vai ser, como que vai ser. E eu faço contrato, às vezes tem empresas que eu faço contrato com a proposta já é um contrato. E também como fazer isso, eu vou te explicar lá no programa Psicóloga 10X. Então, lembrando, o webinário é dia 9 agora, quinta-feira, às 20 horas. Você pode se inscrever gratuitamente no link que está aqui na bio do Saúde Mental nas Organizações. E aí eu vou te apresentar esse programa Psicóloga 10X, tá? Como que ele está estruturado, como que vai funcionar, enfim. Então, eu estava dizendo, né, que às vezes eu faço o contrato por meio da proposta. Então, recentemente eu tive uma organização que ela queria que no contrato eu colocasse a questão do sigilo, né? É uma organização que eu não vou falar o segmento para vocês não correrem o risco de vocês identificarem, né? Mas é uma organização que ela tem algumas questões que diz respeito à segurança de dados, à segurança de informações, que implica, inclusive, em segurança da vida dos funcionários, tá? É bem delicado, assim, é um trabalho lindo que eles fazem, um trabalho
super sério, sabe? Que eu fiquei assim encantado com o trabalho deles, mas tem essa questão da segurança. E aí eles pediram para eu colocar no contrato a questão do sigilo, do meu compromisso de sigilo. Tranquilo, né, gente? Você vai lá no nosso código de ética, né? E aí você tem uma cláusula, né? Acho que é um parágrafo, se eu não me engano, ou é cláusula, não me lembro agora, não, acho que é um artigo, que cita especificamente sobre isso, né? Então, o que eu fiz? Eu copiei, colei, pus a referência, né? Que era lá da norma, assinei, né? Claro, a gente assina, a empresa assina, e quando eu pus isso, eles ficaram satisfeitos. Eu falei, olha, veja se dessa forma está bem, né? Mandei a proposta com o que era o trabalho, quais as etapas, tudo bem detalhado. Eu gosto de pôr as coisas bem o preto no branco, para depois a gente não cair em armadilhas, para depois não falar que a gente prometeu que ia fazer isso e não fez, enfim. Esses 34 anos de experiência, esses 20 anos como consultora, alguma coisa deu para aprender, né? Que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu fiz dessa forma. E é interessante ter o contrato ali também registrado, que quando você vai fazer o fechamento do trabalho, né, quando você vai apresentar os resultados, fazer o fechamento, enfim, você traz aquele contrato, aquela proposta, né, que foi assinada por você e pela empresa, e você faz o fechamento com base naquilo que foi acordado. Então, olha, eu costumo fazer isso. Olha, então os objetivos do trabalho eram esses, as etapas do trabalho foram essas, era para trabalhar com tais e tais grupos, né? O cronograma foi esse, e inclusive quando tem, por exemplo, essa empresa, essa organização que eu estou dando como exemplo aqui, né? Esse cliente. Eu tive alguns problemas de cronograma que não foram causados por mim, foram causados por eles. Problemas de agenda, porque eram muitas pessoas, enfim, para formar os grupos e tal, né? Mas eu registrei isso. Ah, então tá. Então, tal atividade que estava no cronograma, que era para começar dia tal, começou dia tal, por causa disso. Eu registrei. E quando eu fui fazer o fechamento da devolutiva, eu informei. Não no sentido, gente, de acusar, não é isso. É no sentido de você deixar claro que a tua parte, né, que a tua responsabilidade, que o teu papel você fez, né? Mas, né, que a empresa também teve lá as limitações dela, as dificuldades dela, e tá tudo certo. Você vai negociando, eu fui negociando. Não foi um atraso que comprometeu o trabalho, nem o cronograma. Comprometeu o cronograma em questão de uma semana, acho que deu 2 semanas de atraso. Só que o que eles fizeram? É tão interessante, né? Que quando a forma de pagamento também, né? Que isso também eu abordo no programa Psicóloga 10X, eu costumo fazer geralmente uma parcela no início, uma parcela no final. E nessa empresa, quando o prazo do cronograma foi vencido e ia ficar mais 15 dias, né? Eu ia continuar trabalhando mais 15 dias, em função lá das questões deles, né? Do atraso deles. Eu emiti a nota fiscal, mandei para eles, né? E falei com a pessoa que era o meu contato. Eu falei, olha, eu estou emitindo a nota porque, né, era previsto no cronograma terminar agora, então a nota está sendo emitida agora, e a gente teve o atraso. Ele falou assim, não, Ana, sem problema. Ele me chama de Ana. Ana, sem problema, eu vou passar para a gestora do financeiro e a gente vai fazer o pagamento. É realmente nós que atrasamos, sem problema. Então, eu recebi no prazo, né, conforme eu tinha programado com eles, né, e continuei trabalhando. E teve depois um outro trabalho que eles me solicitaram, que eles, ao invés deles, que era também 2 vezes, ao invés deles, eles já conheciam o meu trabalho, conheciam o meu jeito, ao invés deles me pagarem uma parcela
de entrada e depois a parcela no término do trabalho, eles me adiantaram, eles me pagaram tudo. Eu mandei a nota fiscal para eles, e eles fizeram e mandaram para mim o Pix do valor integral, e não era um valor pequeno. Eu falei, escuta, era parcelado. Aí eu lembro o cliente, né? Não vou dar uma despertona, né? Era parcelado. Daí eles falaram assim: não, Ana, mas a gente já está acertando agora porque é até melhor para a gente, que daí a gente já fecha o relatório, tarari, tarará. Eu falei: bom, então tá bom, né? Então, assim, que bom, né? Que o vínculo de confiança foi fortalecido e é um cliente que eu comecei a trabalhar esse ano com eles. Mas quando você faz um trabalho sério, um trabalho em que você respeita, você mostra o respeito às pessoas, aos grupos, a maneira como você conduz, você vai negociando, você vai conversando, sabe? Isso vai fortalecendo o vínculo, principalmente de confiança, e eles acabam retribuindo isso. Né? Eles têm os ganhos também, eles vão vendo os ganhos que vão tendo, né? Os funcionários também, que no começo estavam mais resistentes, daí você vai trabalhando todas essas questões. Bom, eu penso que tem muitas outras coisas que desses aspectos aqui a gente poderia estar falando, né? Mas numa live já estou aqui com mais de 30 minutos, então eu não quero deixar ela muito mais longa não, para não ficar cansativa depois para quem vai assistir. Então, eu acho que eu acabei não falando meu nome lá no início, mas para quem chegou e ainda não me conhece, meu nome é Ana Silvia Alves Borgo, eu sou psicóloga, você pode ter mais informações sobre mim nas postagens, que eu costumo colocar informações sobre minha trajetória, minha formação. E finalizando aqui, vamos ver se alguém tem alguma dúvida, enquanto eu dou um tempinho para as colegas verem se querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Lembrando que você pode fazer a sua inscrição no webinário gratuitamente, Psicóloga 10X, o programa Psicóloga 10X. O webinário vai ser agora, quinta-feira, às 20 horas, onde eu vou te apresentar o programa Psicóloga 10X, que é a proposta que você trabalhe saúde mental nas organizações com grupos. Ele é fundamentado na psicodinâmica do trabalho e em teorias de processos de grupos. A psicodinâmica do trabalho, porque eu sou mestra, né, com ênfase em psicodinâmica do trabalho, foi a minha pesquisa, foi em psicodinâmica do trabalho. E processos grupais, porque eu sou didata, né, de uma organização, de uma sociedade que é referência na América Latina em estudo nos processos grupais, tá bom? Então, aguardo você no webinário, um abraço e até mais.